Nos Estados Unidos, o coautor da lei Magnitsky, esta lei americana que se tornou famosa aqui também no Brasil, enviou uma carta a autoridades americanas pedindo que as sanções contra Alexandre de Moraes sejam retiradas. Quem vai trazer mais detalhes desta notícia, mais uma vez conosco ao vivo de Washington, é Mariana Jangiacomo. Mari. Oi, Yuri, o deputado Jim McGovern, que é deputado por Massachusetts, mandou essa carta, então, para o governo americano, pedindo para que as sanções contra Alexandre de Moraes, com base na lei Magnitsky, sejam retiradas, alegando que toda a justificativa do governo Trump para aplicar essas medidas é, na verdade, uma afronta ao eleitorado brasileiro e todo o conceito de Estado de Direito. O deputado ainda segue nessa carta, dizendo que o uso da lei Magnitsky contra Moraes enfraquece o próprio propósito da lei como uma ferramenta de responsabilização por violações de direitos humanos. Ele diz que a aplicação da lei contra Alexandre de Moraes é vergonhosa. Diz que as instituições brasileiras são um exemplo para o mundo e que os Estados Unidos são responsáveis por reforçar a democracia brasileira e não enfraquecê-la. Yuri, Jim McGovern foi um de 4 democratas que criaram ali o conceito da lei Magnitsky, que ajudaram a aprovar a lei Magnitsky ainda durante o governo Obama. Então, só para a gente entender um pouco o contexto, a lei Magnitsky foi criada para punir os responsáveis pela morte de Sergei Magnitsky, um advogado russo que foi preso em Moscou depois de revelar um esquema de corrupção imenso. E a morte dele na prisão em Moscou repercutiu muito aqui nos Estados Unidos, tanto que foi aprovada essa lei, então, permitindo que o governo americano sancione cidadãos estrangeiros que violaram direitos humanos, acusados por violações graves de direitos humanos ou casos de corrupção. Não é a primeira vez que democratas aqui falam que o uso da lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes não é justo, não se aplica, que a lei Magnitsky não se aplicaria a esse caso. Senadoras democratas já tinham dito isso também. Agora, a questão é que é muito difícil que esses democratas tenham alguma influência sobre o que o governo Trump faz, porque, claro, é um gesto, né, uma manifestação política, o fato de ter essa carta enviada para o Departamento de Estado norte-americano, também para o Departamento do Tesouro, que aplica essas sanções. Então, claro, isso é significativo, isso é um gesto político, mas não tem influência sobre o governo Trump. Os democratas, nesse momento, não têm a influência sobre o governo Trump. Trump houve muito ali um círculo pequeno de pessoas, de aliados muito leais do Partido Republicano, né? Então é muito difícil que isso tenha, de fato, uma influência sobre o governo Trump. Mas, como eu disse, é um gesto político, não é o primeiro gesto político feito pelos democratas contra esse movimento de usar a Magnitsky contra Alexandre de Moraes, porque eles alegam que essa lei foi criada para punir violadores de direitos humanos, de fato, pessoas corruptas, responsáveis por grandes esquemas de corrupção, e que Alexandre de Moraes, então, não está nesse escopo. Mas é isso, é um gesto político dos democratas e, no caso agora, de um dos autores, né, de um dos coautores, na verdade, desse projeto de lei, que é recente. A gente está falando de uma lei que foi aprovada ainda durante o governo Obama, né? É importante a gente lembrar, Yuri e Débora.